Boa noite. Começa agora mais um Economia Dia a Dia, programa do Sindicato dos Economistas no estado de São Paulo. No programa de hoje, você vai saber como foi a recente reunião entre o Sindicato dos Economistas no estado de São Paulo e representantes da Justiça Paulista na área de falências e recuperações judiciais. Em nome das entidades dos economistas, o presidente do Sindecom agradeceu a atenção dos magistrados e relatou o trabalho de atualização profissional que as entidades do setor vêm fazendo para manter o economista em sintonia com a nova realidade nas áreas de falência e recuperação de empresas. Do Conselho Regional de Economia, segunda reunião do Sindicato dos Economistas do Estado, agradecer primeiro a gentileza e a atenção dos senhores para nos receber e colocar que as entidades economistas, nós estamos procurando desenvolver iniciativas para capacitar, assim, atualizar o economista para que ele possa contribuir, participar e contribuir nesse processo. E nós entendemos que o economista, pela sua própria formação, ele já está preparado para elaborar um plano de recuperação da empresa, pela própria formação. Em seguida, José Roberto Cunha entregou aos juízes material sobre o dia a dia das entidades dos economistas. Aqui nós temos, então, para a posterior avaliação dos senhores, uma relação dos trabalhos do sindicato, os nossos jornais, que nós sempre publicamos as notícias sobre os cursos, sobre os programas que nós estamos fazendo nesse campo. Colocamos aí os nossos veículos à disposição dos senhores para qualquer informação, tem até o conteúdo programático dos cursos também, para qualquer informação que os senhores queiram passar. Nosso objetivo é trabalhar em conjunto com outras profissões, como os próprios advogados, os contadores, os engenheiros, os administradores. O que nós queremos é que todos tenham essa oportunidade de prestar serviços no mercado e aqueles que tiverem melhor capacitado, que eles possam, então, oferecer o melhor serviço. A ideia é nossa, além de manifestar nossos desejos de que os senhores tenham muito sucesso, porque certamente terão muito trabalho nessa nova iniciativa, que eu considero fundamental, como mencionamos antes, numa economia em desenvolvimento, que ainda está sem possibilidades de expansão e competindo numa economia global com fortes concorrentes que têm vários assim, subsídios, apoios, enquanto as nossas empresas não têm essas oportunidades. Esse é o nosso objetivo vindo aqui, e uma vez mais agradecemos. Na sequência, o juiz titular da segunda vara de falências e recuperações judiciais, Caio Marcelo Mendes de Oliveira, frisou que a mudança da lei requer a atuação conjunta de várias categorias. Mas mais como liquidante de massa falida, são os advogados, né? Sim. É a classe dos advogados. Agora, com a nova lei, há uma abertura maior, não só uma abertura maior, uma necessidade de profissionais que tenham outro enfoque acadêmico, técnico. Então, nós gostaríamos mesmo que novos quadros surgissem ali, O caráter multidisciplinar da recuperação de empresas foi reiterado pelo juiz Alexandre Alves Lazzarini, da primeira vara de falências e recuperações judiciais. E isso é importante, por exemplo, essa aproximação de profissionais, não da área jurídica, mas de outras, das áreas técnicas de conhecimento que a gente precisa necessariamente, que se disponham a fazer isso. Me parece que isso amplia as nossas possibilidades. Mas, segundo o juiz Lazzarini, o papel do economista na recuperação de uma empresa começa bem antes da insolvência. Parece que os economistas, na fase fora de juízo, têm uma função importante, que é justamente qual?
E daí a importância desse treinamento que vocês nos trouxeram aqui e estão nos informando. É justamente habilitar o economista a evitar que a empresa chegue a ponto do quê? Insolvência, daquilo que agora a lei fala, a empresa em crise. Essa fase, para a gente, é muito importante. Muito importante porque não vamos colocar. Dizem que o judiciário é uma alta fonte de custo do Estado, custo do Brasil. Ora, se a empresa está em crise, o que acontece? Vai ao judiciário. O judiciário tem uma demanda muito alta, precisa contratar novos juízes, novos funcionários, alugar novos prédios. Em complementação ao comentário do juiz, o presidente do SINDECOM falou sobre a grande oportunidade profissional representada hoje para o economista pelas áreas de perícia e consultoria. Isso, se nós pudermos trabalhar de forma eficiente, os economistas junto com os advogados aqui, colaborando, inclusive nesses casos mais difíceis, né, já nos estados finais aí da empresa, eu acho que nós vamos dar uma contribuição em termos sociais. Sim. Na verdade, o papel dos senhores também é esse. Né? E evitar problemas sociais num país que já os tem o suficiente. A hora que a gente decreta a falência especial, ou no antigo regime da concordata, a gente vê a desorganização da empresa, a falta de planejamento. E como dizem... Ao ouvir do juiz Lazzarini que os empresários nem sempre cuidam da gestão como deveriam, o economista Pedro Afonso Gomes, que é especialista na área de recuperação empresarial, frisou a necessidade da atuação preventiva. Na área dos economistas, especificamente, é adequar as estratégias aos resultados. Então, o que ocorre? Se não, todo empresário, por definição, é otimista. Se não seria empresário, se no Brasil. Caiu dinheiro, ajudas, aí certamente estaria até bem melhor a maioria. No longo prazo, estaria melhor a maioria. Então, ele é otimista. Se ele é otimista, ele vai pela experiência, pelo que ele conhece, alguma coisa técnica. Entretanto, há momentos em que precisa sinalizar o sinal amarelo, o sinal vermelho, e dizer, olha, se continuar desse jeito, você vai. Só que o que ocorre? A oferta de crédito hoje é muito grande, e ele vai levando como se isso tivesse uma solução, só que não avalia os custos, etc. Então, a gente precisa parar em determinado momento, precisa de alguém que entenda de mercado, que entenda de finanças, que entenda de gestão, para dizer, olha, aqui passou do limite, se daqui para diante é insolvência. Então, para não chegar aqui, é necessário, né, uma situação anterior. Então, essa atuação é que a gente está buscando, fazendo com que o economista não seja mais qualificado como financista, porque muitos anos a gente ficou sendo qualificado como estritamente financista e matemático financeiro. E, na verdade, não é isso. Nós estamos trabalhando na produção, na elevação do produto, da riqueza, é esse o objetivo. E a riqueza não é estritamente monetária. A riqueza é material, é produção, é bem-estar, é desenvolvimento, isso que faz a... Ao comentar o alto custo de um processo de recuperação judicial, o juiz Lazzarini disse que as pequenas e médias empresas devem contar com o apoio de entidades ao entrar nessa área. Aqui, a SEBRAE, a recuperação talvez de pequenas empresas, já que o custo é muito alto. Verdade. O custo é muito alto. Em especial, uma mão de obra qualificada, como um advogado, um economista. Vai ter que... É um tipo de trabalho que demanda muito tempo para preparar e, como dizem, muita saliva. Foi assim o encontro entre o Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo e representantes da Justiça Paulista, na área de falências e recuperações judiciais. Você está assistindo Economia Dia a Dia, programa do Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo. Hoje mostrando alguns flashes da reunião recém-realizada entre o Sindicato dos Economistas e representantes da Justiça de São Paulo, na área de falências e recuperações judiciais. Bom, como você tem acompanhado aqui no Economia Dia a Dia, desde o último dia 9 de junho existe uma nova legislação na área de falências. Uma legislação que contempla hoje muito mais a recuperação das empresas do que propriamente o encerramento de suas atividades.
E para falar sobre isso, nós estamos ao lado hoje do juiz Alexandre Alves Lazzarini, ele que é da primeira vara de falências e recuperações judiciais. Tudo bem, doutor? Tudo bem, com vocês, tudo bem? Tudo em ordem. Como é que o senhor está vendo as possibilidades abertas por essa nova legislação na área de falências, que hoje tem essa visão muito mais de recuperação empresarial? Eu vejo com grande otimismo, certo? Tendo em vista a própria possibilidade da empresa procurar renegociar seus créditos sem que isso caracterize, por exemplo, um ato de falência. Ou seja, eu posso renegociar sem que alguém peça a minha falência. E com esse novo cenário, o senhor vê de que forma a participação de categorias profissionais que não propriamente ligadas à justiça, é o caso, por exemplo, dos economistas que estão se esforçando para atualizar-se nesse campo, o senhor vê de que maneira essa participação de outras categorias, e no caso específico do economista? Eu vejo também, mais uma vez, com grande otimismo. Por quê? Porque é uma categoria afeita ao estudo da administração, vamos colocar assim, econômica da empresa. O empresário, pelo que a gente nota, quando vem aqui nas falências em especial, ele teve sempre a preocupação com a produção, com as novas ideias, mas esquece do quê? Esquece do gerenciamento de tudo aquilo que ele tem, em especial gerenciamento econômico. Ou seja, faz créditos e depois não tem condição de pagar. Não adianta ele registrar muito bem os fatos, o dia a dia, mas sim analisar aquilo, inclusive no momento em que ele está em dificuldade, acho que mais ainda, não, doutor? No momento que está em dificuldade, a gente nunca consegue pensar bem. Isso é um fato. É melhor que um terceiro analise por nós. E se ele tivesse tido a possibilidade de contratar um profissional anteriormente a esse momento de crise da empresa, certamente ele não estaria em crise, ou a crise seria menor. Vale a pena investir na reflexão sobre o negócio no dia a dia, e o economista é o profissional, acredito, com plenas condições de exercer esse trabalho. Eu também acredito que o economista, com outras categorias afeitas à parte de administração, são importantes. Isso é algo que a gente vê também quando a gente chega no fim da crise, muitas vezes com a falência, como eu disse, toda a falta de reflexão anterior a respeito da situação que a empresa passou. Infelizmente, por isso que há necessidade de chamar alguém afeito a isso. Não as ideias de produção, a vontade de buscar novos mercados, necessariamente, mas que dê uma retaguarda para esse empresário que quer arriscar, arriscar de maneira planejada, de maneira pensada, de modo que não dê um passo maior que a perna. Ok, muito obrigado. Você está assistindo Economia Dia a Dia, um programa do Sindicato dos Economistas no estado de São Paulo. Nós vamos fazer agora um breve intervalo, voltamos na sequência. Estamos de volta. Você continua assistindo Economia Dia a Dia, um programa do Sindicato dos Economistas no estado de São Paulo. E o Economia Dia a Dia continua aqui no Fórum João Mendes, na capital de São Paulo, repercutindo as novidades surgidas na lei de falências e recuperações judiciais. Estamos, nesse instante, ao lado do Dr. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, juiz titular desta que é a segunda vara de falências e recuperações judiciais. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Bom, o senhor tem muitos anos de vivência nessa área. O que o senhor acredita, em linhas gerais, que vai mudar daqui para frente com essa nova legislação na área de falências e recuperação, principalmente a recuperação das empresas? Bem, em ambos os casos há boas novidades, né? O processo falimentar, da forma como colocado na nova lei, permite um desfecho mais rápido do encerramento das empresas. E a recuperação, que é a grande novidade, vai permitir, em muitos casos,
que elas não terminem, não quebrem e tenham uma chance de continuar produzindo em função das alterações todas que foram feitas objetivando justamente essa finalidade. Perfeito. Pelo que o senhor já viu, né, essa legislação em vigor agora desde o dia 9 de junho, ela vai tornar então as coisas mais fáceis no momento em que está tudo tão difícil na vida do empresário, seja qual for o tamanho da empresa dele? Bem, eu acho que a recuperação não é a salvação de todos os males, né? Mas é uma chance que com a figura antiga da concordata não existia, não é? A recuperação permite que o devedor liquide os seus débitos num prazo muito longo, enfim, o que for combinado com os seus credores. Na concordata ele tinha apenas 2 anos para isso. Essa é a grande modificação, né? É a possibilidade de uma composição de credores com o devedor. Essa é a grande novidade mesmo, que vai permitir uma oportunidade maior para essas empresas em dificuldade. Não vai ser a salvação da economia do Brasil, certamente, né? Os nossos problemas vão continuar, mas é um remédio a mais para isso. E o senhor acredita que a via extrajudicial ela continue existindo, vai prevalecer nessa nova fase, ou a tendência é esses casos virem para a justiça? Nós esperamos que a via extrajudicial seja implementada e que surta bons resultados, né? O ideal seria isso, né? Que não precisasse vir para o judiciário, porque a via extrajudicial é muito mais econômica para as partes, né? Esperamos que ela tenha sucesso. Doutor Caio, para encerrar, de que forma o senhor está vendo o engajamento do profissional economista nesse processo, nessa nova fase na área de recuperação e falência? Nós esperamos que esses profissionais venham contribuir com o judiciário, ajudando nesse novo procedimento aí da recuperação. Confiamos que eles realmente deem a sua contribuição para ajudar bastante essas empresas em recuperação. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, em exemplo do que nós fizemos no nosso último programa, em que tratamos a questão da nova lei de recuperação de empresas, vamos conversar com Pedro Afonso Gomes, ele que é consultor, economista, especializado em ministrar cursos nessa área. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Wagner. Tudo bem. Por falar em cursos, recentemente você ministrou um curso no Sindicato dos Economistas voltado ao aprimoramento do profissional dentro dessa área, porque a lei mudou bastante. Como é que foi essa atividade, Pedro? A nossa preocupação fundamental é fazer com que o economista volte para a realidade da empresa. Hoje, o mercado de trabalho no financeiro, tanto no financeiro quanto governamental, se reduz e o economista precisa estar à disposição das empresas para gerar riquezas, que é a função fundamental do economista. Então, esse curso foi voltado a conhecer a realidade das empresas, o diagnóstico de como elas entram em dificuldades e como poder sair dessas dificuldades. Esse é o objetivo fundamental, baseado sempre na nova lei de falências. Perfeito. E é justamente em função dessas dificuldades que há quem diga que essa nova lei não contempla a pequena, a média empresa, por ser um processo mais custoso em todos os sentidos, inclusive do ponto de vista financeiro. Como é que você vê essa questão, Pedro? É algo inacessível para o pequeno e para o médio? Nós estamos falando de 2 processos fundamentais. Um é o processo judicial e este é o outro processo extrajudicial. É claro que há custos envolvidos num e no outro. A pequena empresa, pela sua própria situação, pode ter uma dificuldade maior, mas ela deve ser superada. Primeiro, antes da própria insolvência, ela pode ser assessorada por economistas que se disponham a observar o mercado, observar as suas necessidades, observar a gestão e fazer com que ela se volte à realidade rentável, à realidade da rentabilidade. E não apenas fique aguardando o decorrer dos acontecimentos e a insolvência futura. Nesse sentido, parece-me que o doutor Alexandre Lazzarini, juiz da primeira vara, já deu a ideia a gente de fazer um convênio entre Sindicato dos Economistas e SEBRAE, para que o SEBRAE possa assessorar, através de um corpo de economistas, os planos de recuperação, e não só de recuperação, de rentabilização das empresas. Essa é uma forma que vai reduzir a insolvência das micro e pequenas empresas e, ao mesmo tempo, vai poder permitir a que ela entre dentro de uma normalidade
da relação entre parceiros comerciais e negociais. Perfeito. E dentro da categoria, você está sentindo uma mobilização em torno dessa nova oportunidade que se abre com a mudança na área de falência? Sem dúvida alguma, todas as pessoas que a gente conversa, os economistas, colegas nossos, têm interesse em voltar-se para isto, que é a realidade concreta da economia. Deixamos, assim, aquele antigo conceito de que o economista é um financista, que o economista trabalha no mercado financeiro, trabalha nos grandes planos. Não, o economista é um gerador de riqueza, portanto, ele ajuda as empresas, os empreendedores, a não apenas ser otimistas, mas também a colocar as coisas dentro dos parâmetros de mercado. Significa dizer que poderão os economistas trabalharem numa realidade muito mais concreta. Por isso é que estão todos animados, porque não apenas é uma oportunidade de desenvolvimento profissional, como também um desenvolvimento de uma função social do economista, que é manter empregos, que é manter a unidade de produção, que é manter a realidade da arrecadação de impostos, etc. Ok, muito obrigado. Nós continuamos nesse programa especial sobre a nova lei de recuperação de empresas. E ao lado agora do José Roberto Cunha, o presidente do Sindicato dos Economistas. Tudo bem, Cunha? Bem, boa tarde, Wagner. Boa tarde. Você aqui hoje participando dessa reunião entre os sindicatos dos economistas e representantes do Poder Judiciário. Como é que está esse entrosamento, Cunha? Essa via de duas mãos que se estabelece agora entre esse Poder Judiciário e o economista, que é um profissional tão ligado à questão da recuperação das empresas. Bem, esse trabalho, ele começou já há alguns anos, quando da presidência de Jamil Zantucci. Ele promoveu uma grande aproximação entre a categoria dos economistas, por meio das entidades, do sindicato, da ordem, do conselho, junto ao judiciário. Agora, nós estamos dando continuidade a este trabalho. E em que sentido? Tendo em vista a aprovação da nova lei de falências, nós temos aí condições novas para o economista atuar, novos campos de trabalho. Ele pode participar desse processo de recuperação de empresas, tanto na elaboração do plano próprio para a recuperação, quanto como gestor ou administrador judicial. E este foi o objetivo da nossa visita aos juízes Caio Oliveira e Alexandre Lazzarini, que são os titulares aqui das varas no fórum, para apresentar o papel do economista, como ele poderia contribuir para auxiliar o judiciário no encaminhamento desses processos de recuperação das empresas. Perfeito, Cunha. E quais são as diferenças desses dois momentos da participação do economista nesse processo? Ou seja, como gestor ou então aquele que vai definir o plano de recuperação? O economista, ele pode participar em várias etapas da vida empresarial. A primeira delas é até orientando os empresários para que consigam conciliar as atividades da empresa de forma a evitar uma situação de dificuldade junto aos bancos, junto a fornecedores e outros parceiros. Então, é prévio o trabalho do economista. A segunda tarefa do economista pode ser no sentido de elaborar o próprio plano de recuperação da empresa, que é um instrumento mediante o qual a empresa deve oferecer ao judiciário, e o juiz então vai tomar a decisão. Essa empresa se beneficia ou não do processo da lei de recuperação. As outras duas etapas nas quais o economista pode participar são como gestor, quando ocorre um problema entre os sócios da empresa, então a empresa ou o juiz pode determinar que o gestor judicial seja um economista para que, durante o período de recuperação da empresa, as decisões possam ser tomadas de maneira empresarial, técnica, profissional. Ele vai ser um mediador. Faz também a mediação entre clientes, fornecedores, os bancos, credores e a própria empresa, e os seus acionistas, se for o caso. E por último, a quarta atividade é como administrador indicado pelo judiciário. Aí para conseguir que a empresa ultrapasse esse período, vamos dizer assim, de semi-UTI, e possa evitar, então, a falência,
recuperando a empresa e trazendo os benefícios sociais para os empregados e seus familiares, o que é muito importante. Quer dizer, o economista que, em tese, sempre trabalha para que uma empresa não quebre, mas já que a coisa aconteceu, ele agora poderá ajudá-la a sair desse buraco. Exatamente. Ele poderá contribuir para que a empresa possa ser redirecionada, a sua estratégia, analisar os seus custos, verificar o seu posicionamento no mercado, negociar com os credores novas condições de pagamento, sejam eles os bancos ou os fornecedores, e daí a vida pode retomar, a vida empresarial pode retomar o seu caminho positivo. Muito obrigado. Obrigado, então, Wagner. Você está assistindo Economia Dia a Dia, um programa do Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo. Como me foi pedido para dar uma orientação aos jovens economistas, eu vos aconselho a que estudem contabilidade, parte de direito, principalmente tributário, porque aí nós ligamos todos os campos que temos no curso das falências, assim como nas recuperações de empresa. Agora você confere a agenda dos economistas para as próximas semanas. Cursos: consultoria em agronegócios, consultoria em pequenas empresas, consultoria em gestão de cooperativas, matemática financeira com HP12C e Excel, indicadores econômicos para peritos, agentes em comércio exterior, consultoria em meio ambiente, plano de negócios, microcrédito produtivo orientado. Mais informações pelo telefone 11 3291 8730. E é tudo por hoje, mas você tem um encontro marcado com a gente para a próxima terça-feira, quando vai acontecer mais um Economia Dia a Dia, programa do Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo. Começa às 10h30 da noite e aqui no seu canal comunitário. Tenham todos um bom final de noite e até lá!